Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Messias, que está começando nesse exato momento. É o terceiro episódio desse ano de 2026 aqui no canal do YouTube, o canal do Pastor Matheus Messias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixa seu comentário, compartilhe, curta para mais vídeos assim como este que nós estamos fazendo aqui, conteúdos importantes e relevantes para você. E hoje nós estamos com um convidado especial aqui, nosso amigo Tiago. Não é isso, Tiago Faria? Pastor Matheus, boa tarde. Boa tarde a todos os seguidores deste canal. Que Deus te abençoe. Prazer, uma satisfação enorme estar aqui compartilhando com o Pastor Matheus questões bastante importantes e relevantes da fé cristã nesse século presente que nós estamos vivenciando, né? Isso aí, Tiago. Uma alegria muito grande poder ter a sua presença aqui no nosso podcast, gravando aqui esse nosso terceiro episódio. Uma alegria muito grande, porque você, além de tudo, é um amigo. Obrigado. Um grande amigo, um grande irmão, um grande companheiro de muitas datas, né? De longas datas. Verdade. E nós éramos daqueles que saía pelas igrejas, né? Isso, fazer evangelismo nas ruas, né? Diversas vezes. Então tem uma história aí para contar. Muitas histórias. Tiago Faria, já vamos começar aqui nosso bate-papo, né? E eu já queria perguntar para você, como foi a sua conversão? Se eu não me engano, você era católico apostólico romano, não era isso? Correto. Eu fui católico durante muitos anos, né? Cheguei a frequentar o seminário, né? Na época eu ambicionava, desejava ser sacerdote da Igreja Católica. Cheguei a ficar alguns meses no seminário. É mesmo? Por problemas de questões familiares, eu acabei saindo do seminário, aí me ausentei um pouco da Igreja Católica e nesse interim eu recebi um convite de um amigo da Assembleia de Deus me convidou para assistir o culto, e nesse culto eu fui assistir e foi aí que a minha vida começou a mudar. Então você queria ser padre? Isso, tinha um desejo de ser padre e assim, realmente eu era católico. Porque hoje muitas pessoas se dizem católicos, mas vai na igreja de vez em quando, só na quaresma, né? Uhum. Na Páscoa, não. Eu era católico, praticante, rezava terço, participava de todos os trabalhos da Igreja Católica, tinha um conhecimento com alguns sacerdotes aqui da cidade. Inclusive, o Tiago, eu quando eu era, acho que era bem menino, eu me lembro que eu brincava aqui na rua, e você sempre foi meu vizinho aqui, e eu lembro que bem aqui na essa paróquia, nossa não, né? Mas na paróquia que tem aqui no nosso bairro, no nosso setor, ela, na verdade, ela não tinha aquelas casas que hoje tem ao fundo, né? Tinha um trieiro ali que passava por detrás da igreja. As pessoas saíam da igreja e alguns deles passavam por detrás ali no trieirinho. E eu via sempre você descendo da igreja aos domingos ali por volta de, acho que 10 horas da manhã, 11 horas, com a camisa de Cristo assim na frente, a imagem de Cristo e Maria, e o crucifixozão assim, a cruz bem grande assim no peito aqui. Eu era bem assíduo, bem católico. Então você era bem devoto, né? Eu não lembro, eu não esqueço dessa imagem, você acredita? E é interessante que naquela época a paróquia aqui da nossa região, ela recebia uma missa só uma missa do domingo de manhã, e esse mesmo era um padre que ele celebrava a missa na São Joaquim, Paraíso, Padre Luiz, saudoso Padre Luiz, São Joaquim, Paraíso, Vivian Park e Calistópolis. Nessa época era só um padre para toda essa região. Hoje mudou, né? Hoje tem um padre só para a paróquia daqui da nossa região. E deixa eu te perguntar, você fez parte também da renovação carismática? Fiz parte durante muito tempo da renovação carismática. Gostava muito de frequentei durante muito tempo, né? Gostava? Gostava, sempre gostei bastante. E deixa eu te perguntar, tem mesmo lá aquelas línguas estranhas, etc? Tem línguas estranhas, tem algumas revelações às vezes. Revelações também? Tem revelações. Alguns recados, tem bastante. E como são esses recados? Fala pra mim, é diferente assim
da igreja que a gente está habituado a ver no meio evangélico? Bem diferente. As revelações são mais específicas. Né? Ah, são mais específicas. Chegar na pessoa, entregar um recado, alguma coisa particular. Ah, não tem esse negócio de ficar levantando a mão? Não tem como essas igrejas assim mais evangélicas, assim, meio antigas, não. Geralmente os recados são específicos. Então, tipo assim, geralmente são recados, como são os recados, o teor dos recados? Porque geralmente na igreja evangélica a gente vê mais aqueles recados que Deus vai te dar vitória, que tem uma chave aí tá sendo entregue. Os teores são mais ou menos esse também? Não, é bem diferente. Geralmente os recados são questões particulares, né? Vamos supor, você tá com um problema familiar, a questão de uma falta de perdão, alguma amargura, alguma coisa no coração, ou algum medo que você tenha, são geralmente relacionados à pessoa mesmo, nada de vitória, de carro, de porta de emprego, de dinheiro, não. Nesse ponto eles são... E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Dentro da renovação carismática católica tem a questão ainda da Maria, né? Isso. São mariolatria, não é isso? E tem essa questão dos dons espirituais aí que você está falando, né? Isso. Línguas estranhas, revelações, profecias. Tá. Aqui que tá o ponto. Ó, isso aqui é forte, é polêmico esse negócio. Você acredita que mesmo eles adorando a Maria, Deus ainda opera no meio desses dons espirituais? Com certeza, sem sombra de dúvida. Você acredita? Acredito, piamente. Por quê? Porque é uma questão da pessoa com Deus. Deus usa quem Ele quer, né? A gente nunca pode colocar as coisas numa caixa. Não, Deus só usa aqui na minha denominação, só crendo na minha teologia. Não, eu acho que Deus ele é muito grande para isso. Tá, mas e você acha que se você... porque assim, na maioria dos cristãos evangélicos, eles não creem na questão de Maria, né? Isso. De idolatrar Maria e etc. E muitos ainda o caracterizam como sendo algo do demônio ainda. Ainda chegam a esse extremo. E você acha que o fato deles adorarem a Maria, você acha que o demônio pode tomar proveito daquilo? Eu acho que algumas questões, acho que não tem problema algum, por causa, leva em conta a ignorância da pessoa. É interessante essa questão que você está falando. Esse negócio é porque assim, eu complexo. falo, porque é muito complexo, né? Inclusive até tem um vídeo que eu fiz um corte dele, que tá lá no meu Instagram, de um podcast que a gente gravou aqui, onde eu falei sobre essa questão, que eu acredito que mesmo dentro da Igreja Católica, Deus tem salvos ali. Com certeza, sem sombra de dúvida. Porque assim, se você for olhar na história da Igreja, Martim Lutero era lá de dentro. Com certeza. Né? Martim Lutero era um padre, era um monge. Então, eu creio piamente, mesmo às vezes, mas aquilo ali é idolatria. Tá, mas até que ponto essa idolatria está caracterizada? Porque assim, dentro da igreja evangélica, se você for olhar também, tem muita idolatria. Sem sombra de dúvida. A gente poderia citar muitos aqui, senão não vai citar, senão não vai arrumar problema. Entendeu? Então, assim, se a gente for parte por esse princípio, a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo também. É verdade. Né? Porque o que tem de idolatria dentro da igreja evangélica não é brincadeira. Nossa, igual você está falando aí. Se a gente for pontuar aqui, são muitas as idolatrias. Inclusive, eu tenho um TCC meu que eu escrevi. Inclusive, depois eu vou transformar ele no e-book. Mas eu falo sobre essa questão do que aconteceu na Igreja Católica lá atrás e o que tem acontecido hoje dentro da Igreja Evangélica. E é mais ou menos assim, é o espírito católico na alma evangélica hoje. Não mudou nada. É verdade. Só mudou a forma, mas o espírito é o mesmo. Um exemplo, quando você olha para a questão que a Igreja evangélica pratica muito, essa questão da... uso de venda de objetos, né? Essa questão da venda de objetos, a forma, o tipo, o estilo de pregação que eles usam para poder tirar oferta. Isso.
é mais ou menos o estilo de como eles pediam indulgência. Ainda usa a palavra de Deus para poder pedir oferta de um jeito assim, que não tem muito a ver com a Bíblia. Um exemplo, quando você vai olhar para a questão do dízimo. A questão do dízimo ali de Malaquias, só pega aquele pedaço ali de Malaquias e pregam isso. Só que por trás daquilo ali, tem muita coisa que Deus está requerendo do povo que não é só o dízimo. Né? Tem a questão do culto a Deus, tem a questão do adultério, tem a questão deles defraudar o órfão, a viúva. E a lista é enorme de coisas que eles estavam pecando contra Deus. Então, assim, você percebe que a gente fala mal, né? Mas a gente também tem que olhar para nós mesmos e ver será se a gente também não está errado? Né? Porque às vezes a gente está incorrendo nos mesmos erros, só a forma que está mudando. Com certeza, tem muitas práticas que a igreja evangélica ela criticou muito no decorrer da sua história, que hoje ela faz tudo. Faz tudo. Né? Então, assim, é muito perigoso a gente apontar o dedo. Isso. Eu digo muito isso. É muito perigoso a gente apontar o dedo e dizer, você está errado, você vai para o inferno, você está condenado, e isso e aquilo. É muito difícil a gente dizer isso. Eu falo isso lá no colégio, lá para os meninos do 6º e do 7º ano, que às vezes eles perguntam para mim, homossexual vai para o inferno? Vai. Quem sou eu para julgar ele? Entendeu? E se eu tiver um filho? E se ele for? Se eu tiver uma filha, se ela for, eu vou condenar ela também? Então a gente tem que olhar pra gente também, né, Thiago? Com certeza. Então isso é muito perigoso. Mas isso aí, gente, é um ponto importante pra gente compreender um pouco mais e tirar a nossa mente da bolha. Não é? Da caixa. Tirar a mente nossa da caixa pra gente compreender o todo. O problema é que muitos aí estão com a mente tão bitolada na instituição, que minha instituição é a certa, o que o pastor prega é o certo, tá até onde, até que ponto é o certo e até que ponto tá caracterizado nas escrituras. Tem que observar tudo isso, né, Tiago? Com certeza. Porque, querendo ou não, você tava lá dentro, mas você se converteu. Sim. Né? E eu lembro muito bem, você converteu onde mesmo? Eu me converti numa igreja evangélica aqui na cidade de Anápolis, foi um fato bastante interessante. Na época eu tinha passado uma fase muito difícil da minha vida, né? Uhum. Tava passando uma fase meio difícil, complicada financeiramente, questão familiar. Uhum. E aprove a Deus um dia um amigo meu, ele hoje já dorme no Senhor, infelizmente a Covid-19 ceifou sua vida. Ele, acho que era no sábado por volta de 3 horas da tarde, eu estava em casa sem fazer nada, tava pensando nas dificuldades que eu estava passando. De repente bate no meu portão, eu vou lá e ele falou, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, nada. Ele falou, tem um culto, tal, um lugar, tô querendo ir lá visitar, só que pra mim sozinho fica muito ruim. Você quer ir comigo? Eu falei, não, só na hora. E na época eu fui lá, não era, a gente foi pra ir nessa igreja, não deu certo, ele se informou mal, chegamos lá, a igreja estava fechada. Eu falei, já que estamos aqui mesmo, vamos procurar outra igreja pra gente ir. A gente passou na porta de uma denominação religiosa bastante conhecida aqui na cidade. E ele falou assim, vamos estar comigo, vamos cultuar. E a gente entrou lá dentro dessa igreja lá, e a ministração foi uma bênção, né? Lembra qual é o nome da igreja, não, né? Não lembro o nome da igreja. Aí a ministração foi uma bênção. Desde então, as coisas começaram a mudar. Eu fui no sábado, quando foi na segunda-feira, eu já comecei a vir, mas eu não fui em questão buscando essa mudança. A mudança que aconteceu progressivamente. Eu fui lá para visitar, gostei da mensagem e tal. O pastor ministrou a mensagem falou comigo, e eu entreguei uma questão nas mãos do Senhor que eu estava passando naquele momento. Na segunda-feira eu já comecei a ver o resultado de Deus respondendo, de Deus agindo, e aí o meu processo de conversão começou aí, a partir dali. Eu vi as coisas mudando, a forma de viver nesse mundo começou a mudar, e isso me atraiu muito, foi indo e estou até hoje. Mas no caso você foi atraído muito por essa questão do resultado em si. Isso. A princípio foi por causa do resultado. Porque eu via a ação de Deus, a resposta de Deus. Depois não mais por causa do resultado. Aí já um resultado. Eu acredito que Deus tem as formas, né? Eu também acredito. De atrair a gente, de seduzir a gente. Eu também acredito, porque inclusive até teve um irmão hoje lá na escola dominical lá que comentou, falando assim, diz que ele acha muito difícil Deus, uma pessoa ter temor de Deus. Foi assim, a questão foi essa.
Uma pessoa ter temor de Deus sem ela conhecer o evangelho. Eu achei assim um pouco estranho, né? Porque discordo. Eu discordo, porque assim, um exemplo, a Bíblia diz, Romanos capítulo 1, Paulo fala que a natureza revela a glória de Deus. A pessoa às vezes não precisa nem ter o conhecimento de Deus em si. Fala assim, o conhecimento de Deus pregado, cantado, ou algo do tipo, ou um missionário ter ido atrás dele. Mas ele tem um conhecimento de Deus pela natureza de Deus que revela a glória de Deus. Isso é uma falácia, porque eu conheço diversas pessoas que não professam credo religioso algum e têm temor ao Criador, têm respeito pelas coisas espirituais. Exatamente. Também conheço pessoas que professam credo religioso, não têm respeito nenhum pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Isso é uma bobagem. É bobagem. Então, assim, Deus tem uns métodos, né, de pegar aí a pessoa. Eu costumo dizer, igual eu mesmo, você conhece a minha criação, Sim. Mas, assim, ao longo do tempo, a minha memória, o meu entendimento, ele foi abrindo para outras questões do evangelho em si. Porque eu pensava que o evangelho era de uma forma, mas depois eu fui descobrindo que o evangelho não é só aquilo que eu pensava que era. Inclusive, eu pensava que eu nem pecava. Eu fui descobrir que eu pecava depois dos 20 anos, quando eu entrei no seminário, que eu descobri que eu era pecador. Mas eu acreditava que eu não pecava. Então, mas eu entendo que eu fui o quê? Tá, eu fui criado dentro de um sistema, talvez pode estar errado? Pode estar certo? Pode estar. Mas eu entendo que eu fui preservado ali. Entendeu? Sim. Eu fui preservado ali. É uma forma de Deus me preservar. E da mesma forma eu entendo, como é o seu caso. Deus te preservou. E Deus teve a forma dele te puxar. É igual eu. Eu não creio que milagre salva. Também não. Mas eu acredito que Deus pode usar o milagre para puxar alguém para o evangelho. Isso, para atrair a pessoa. Deus tem uns meios dele para atrair a gente, né? Infinitos meios. E daí você seguiu a carreira como... E daí as coisas começaram a mudar, me vi seduzido por aquilo, né? Aquela forma de me relacionar com Deus, de aprender mais acerca de Deus. Eu fui participando, devagar, bem devagar, e fui participando, e as coisas foram mudando, fui participando, até que eu senti o desejo de me batizar, descer as águas, me batizei e comecei a mergulhar a fundo. Virou obreiro? Virei obreiro. Interessante essa questão de obreiro, que quando eu comecei a ir, que eu me converti, que eu me batizei, eu nunca passava pela minha cabeça em estar na linha de frente de uma obra, de pregar. Não, eu só queria ficar ali sentado, cultuando, acabou e ir para minha casa. Mas Deus tem planos para a gente que a gente nem imagina. Né? Eu me lembro uma certa vez, Deus usou uma mulher para falar comigo, uma irmã, eu até esqueci o nome dela. E Deus usou ela para falar comigo que eu ia pregar a palavra, né? E no dia que ela falou, eu ainda ri ainda, fiz como Sara, dei aquela risadinha de lá, falei, logo eu, né, tímido e tal. Aí eu fiquei na minha, passou. E uma certa feita eu fui convidado para visitar uma outra denominação. Aí nessa outra denominação onde eu fui visitar, Deus usou um pastor para falar comigo, e esse já foi mais ousado. Ele falou para mim, olha, Deus falou para mim que você vai um dia pregar a palavra, e o dia que você pregar a sua primeira mensagem, eu quero que você grave essa mensagem para você ouvir quando você estiver lá na frente. Na hora que ele falou aquilo para mim, eu fiquei assim, falei, meu Deus. Olha aí. Já a segunda vez, eu sou tímido, gosto de ficar na minha e tal. E aí as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, as oportunidades foram surgindo. Mas você gravou a primeira mensagem? Cheguei a gravar. Gravou em quê? Em fita? Fita, gravei em fita. Cassete? Né? A primeira oportunidade que eu recebi, eu lembrei do recado que eu tinha recebido dele, eu fiz questão de gravar. Gente, você está vendo aqui, ó, a gente tem pessoas que às vezes pensam que a gente é amador, né? Começou ontem. Mas a gente tem uma história, gente. A gente tem uma história. Olha só para vocês verem. O Thiago gravou a primeira pregação dele numa fita cassete. Eu gravei a pregação porque, assim, eu fiquei muito assim... No dia que ele entregou esse recado pra mim, eu duvidei. Falei, poxa... Você duvidou? Um cara tímido, quieto, introspectivo, mais na minha. Aí o tempo passou. Aí quando eu recebi a oportunidade, a primeira oportunidade, eu lembrei do que Deus tinha usado ele pra falar comigo. Falei, poxa, cara, Deus usou ele aquele dia, então
vou fazer o que ele falou, vou gravar. E ele falou assim, ó, você grava e se um dia, posteriormente, futuramente, você desanimar, se futuramente você querer parar, você lembra disso aqui. Que interessante, cara. Ou seja, documenta Que interessante. essa resposta. E até hoje eu gravei, tá gravada. Mas aí ainda tá na fita cassete ainda. Ainda tá na fita cassete. Você não passou ela não pra... cheguei a passar, não. Preciso encontrar alguém que faça. Pois é, isso. mas você já chegou a ouvir ela de novo, alguma coisa? Umas 2 vezes eu acredito, mas tem muito tempo. E o que muito você tempo. achou? Ah, melhorou muito de lá pra cá, né? E se hoje você for ouvir, você vê o quanto que você mudou. Com certeza. E passa um filme na mente um da filme, gente, né? né? A gente começa a lembrar da história. Isso aí é interessante. Você falou uma coisa aí que... Porque a gente é tendencioso a esquecer, né? Isso, a gente esquece. Inclusive, um dos fatores de Deus... Principalmente das coisas boas, É, né? um dos fatores de Deus instituir a ceia foi por causa disso, né? Porque a gente é tendencioso a esquecer. Isso. Então, eu também, eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu não documentei, não. Essa eu não documentei, não. Documentei tempos depois. Mas recente agora que eu tô, como diz o outro, que eu consigo ouvir algo que eu gravo. Mas se eu gravasse outrora e ouvisse aquilo que eu gravei, eu rasgava, jogava tudo no lixo. Eu não faço mais isso, não tem nada contra quem grava. Por favor, gente, não tem nada contra, mas eu não acho Faz bacana, isso, não faço comigo. Entendi. Acho que tem que ser naquele dia, naquele momento, né? Interessante. Eu fiz essa documentação da minha primeira pregação porque lá atrás o pastor tinha entregado um recado de Deus. Ele falou, a primeira pregação eu quero que você grave ela. Então eu segui a diretriz que ele tinha me passado naquele dia, mas não é o meu hábito de gravar, de ficar vendo pregação que eu já preguei, não. Pelo contrário. Entendi. E deixa eu te perguntar, no caso você começou a pregar e dali pra frente você não pagou mais? Não parei mais. Até hoje ainda prega? Graças a Deus, às vezes aparecem algumas oportunidades, alguns convites, e a gente vai, compartilha um pouco. Inclusive a gente chegou a andar bastante, né? Na época A gente já chegou em uma época de pregar demais, pregar quase todos os dias, tal, naquela correria. Pregava tarde da benção. Tarde da benção. Tinha muita tarde da benção, Tinha, hoje em dia quase não tem acabou, mais, né? O povo acabou umas práticas bacanas que o povo vai tirando, né? Tinha tarde da benção, tinha as consagrações, né? Entendi. Que era o dia todo. E deixa eu te perguntar aqui. Hoje você está numa igreja batista? Isso, hoje eu frequento uma igreja reformada. Reformada. Isso. É interessante, porque você veio de uma linha católica, depois você foi para uma linha pentecostal. Pentecostal. Ficou muito tempo, né? Bastante tempo. Foi obreiro na linha pentecostal. Obreiro, tá. Pregava na linha pentecostal. Hoje você está numa linha reformada. Isso. A pergunta que eu te faço é, como tem sido essa mudança de teologia para você na sua cabeça? Maravilhoso. Tem sido libertador. Aprendido muita coisa boa. Tem crescido bastante espiritualmente, né? Emocionalmente. Então tem sido uma experiência muito boa. Pois é, mas você entende que a teologia reformada, porque assim, tem muita gente que fala contra, né? Isso, condena, né? Condena, fala que é um preconceito. Inclusive, um dos fatores deles julgarem a teologia reformada é a questão do calvinismo. Isso. Não sei se lá na Igreja Batista, onde você está frequentando, inclusive eu quero fazer uma visita lá, tô te devendo dessa. Não sei se eles citam Calvino. Não, eles são bem... Se fala muito pouco. Muito pouco. Mas assim, um dos fatores deles condenarem a teologia reformada é a questão de Calvino. Por quê? Porque Calvino diz aquelas teses, né? Uhum. Que uma vez salvo, salvo para sempre, da predestinação. Aí vem muitos que não entendem a linha interpretativa e acham que nós somos robô. E que uma vez salvo para sempre, uma vez salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem nada a ver, né? O que não tem nada a ver. E Calvino nunca disse isso. E outra, só para me complementar isso aqui, gente, deixa eu falar para vocês. Calvino nunca inventou nada. Calvino nunca inventou sequer uma teologia. Na verdade, o que Calvino fez foi sistematizar as doutrinas que já estão nas Escrituras.
Esse é o ponto. Sim, tanto é que se você lê as Institutas, você não vai ver Calvino falando sobre isso. Não. Calvino fala mais sobre oração, sobre espiritualidade das Institutas do E que isso. toda a Instituta de Calvino está baseada nas escrituras. Então, Eu acho que não tem uma Instituta de Calvino, algo que Calvino citou, que ele não cita a Bíblia. mas acontece uma questão com o ser humano, quando eu falo essa questão desse erro que o ser humano comete, eu me incluo nessa. Uhum. Nós, seres humanos, às vezes a gente comete muito erro de julgar as coisas sem saber. Sem ter informações daquilo. Ah, porque eu não gosto, cara, não, mas por que você não gosta? Explica por quê. Muitas vezes as pessoas condenam uma situação, alguma coisa, ou rejeitam, ou tem preconceito por não entender, por não ter informação daquilo. Eu acho que todo mundo comete esse erro, a gente precisa ter informações, Exatamente. saber muito a respeito daquilo, para saber se dá certo, se não é, se adequa ou se não adequa. Mas o problema hoje é a falta de informação, que as pessoas julgam sem conhecer, sem ter informações a respeito daquilo. Falta de ler. Isso. Falta de ler. Eu acho que o grande problema está aí. O problema nosso é esse, falta de informação daquilo. A gente condena, julga, rejeita, tem preconceito, mas na realidade a gente não tem informações daquilo. Você falando aí, Tiagão, eu tô me lembrando aqui de uma coisa. Eu sempre li a Bíblia de forma esporádica. Sistemática. Não de forma sistemática, assim, organizadinha. De Gênesis a Apocalipse. Mas assim, de forma bem aleatória. Uhum. Acho que o termo é esse. Pegava ali um texto de Romanos, lia outro livro, Efésios, depois lia Jonas, depois lia Joel e assim por diante. Só que agora eu estou de forma bem sistemática, de forma bem sequencial, começando em Gênesis. Porque eu entendo que o evangelho começa em Gênesis. Sim. Eu acho interessante uma coisa. Quando você vai começar a ler a Bíblia um pouco mais pausada, sem começar naquela correria, querer cumprir uma meta, mas de forma pausada, lendo os pormenores, estudando ali as entrelinhas do texto, eu percebi que tem muita coisa que eu acreditava no que os outros falavam. Muitas afirmações que eu acreditava no que os outros falavam, mas a partir do momento que eu comecei a ler o texto bíblico e entender o texto bíblico, aí minha concepção mudou muito. Tem mudado muito, porque tem muita coisa que as pessoas dizem, tem muitas afirmações que são ditas em cima do púlpito, mas que não está no texto bíblico. Com certeza, e tem muitas mesmo, Não é? muitas mesmo. Você que é um cara que gosta de ler, não sei se você tem, se a leitura tem feito isso com você, né? É verdade. Então são essas questões, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Procura ler, procura estudar, Isso. procura ler. Você que está nos vendo agora, você que frequenta uma denominação ou tem desejo de frequentar uma denominação, seja de qual for o segmento, procure primeiro saber dessa denominação, dessa corrente teológica que permeia essa denominação. Procure se informar, né? Acho interessante, pastor Mateus, que é o seguinte: quando você está com uma enfermidade, alguma dor, alguma coisa assim, o que você vai? Você procura um médico. Isso. Você procura qualquer um? Não. Você procura um médico, aquele que entende do assunto, que é renomado. Quanto mais pelo poder aquisitivo da gente. Quando você tem uma enfermidade, você tem uma doença, uma dor, você não vai uma pessoa ali da esquina, um fulano mais velho, não. Você procura um médico, um especialista, alguém que entende daquilo. E quando é com a sua alma, por que você vai em qualquer lugar, procura qualquer coisa? Né? Por que não procurar alguém também que entende, que sabe do que está falando, né? Isso. Que tem uma história, Isso. que tem uma raiz? Então é muito importante, você que está nos vendo nesse momento, se você tem desejo de frequentar uma denominação, seja ela qual for, procure se informar a respeito. E se você já frequenta, se você já procurou se informar a respeito da denominação que você frequenta, como é que ela foi fundada, quais são as regras dela, se parecem com a Bíblia, se estão de acordo com a palavra. Acho que isso é muito importante, que as pessoas acabam esquecendo. Né? E é um ponto assim, Tiago, muito importante, porque tem muitas igrejas hoje que estão sendo abertas por pessoas que você não sabe nem o paradeiro Isso. delas, né? Eu particularmente, estou dizendo isso aqui, eu sou contra. Também sou contra. Muito Entendeu? contra. Porque, assim, tudo bem, se abrir uma igreja, uma denominação debaixo da bênção de uma outra pessoa, Isso. ok, nada contra. Mas quando sai debaixo de uma rebelião,
ou porque eu não concordo com o sistema. Discordo do meu pastor, eu discordo do meu líder, eu vou e abro outro ali na esquina ali para fazer do meu jeito, para fazer como eu acho que é certo. Acho que isso não agrega em nada para o reino de Deus, muito pelo contrário. Inclusive, aí muitos vão dizer, mas Martim Lutero rebeliou contra a igreja. Negativo. Martim Lutero, a intenção dele nunca foi rachar a igreja no meio. A intenção de Lutero era que a igreja abrisse os olhos. Com certeza. Entendeu? O problema é que foi excomungar de lá. Né? E as pessoas também cometem um erro. Martim Lutero foi um personagem muito importante da história da Reforma, né? Que teve uma notoriedade muito grande, mas lá já naquela época tinha os anabatistas, que já pregava as escrituras, que expunha as escrituras. A gente foca muito no Martim Lutero, mas já tinha igrejas sérias lá que já ministravam, que já expunha as escrituras de forma correta. Wycliffe, tem os antecessores à Reforma, né? Muitos, você foi estudar... Inclusive os anabatistas, eu estava lendo esses dias a história deles, é bem anterior à Reforma. Nossa, muito anterior. Inclusive hoje ela ainda tem predominância, né? Batia muito contra as heresias. Ainda tem predominância em muitos lugares da Europa, dos Estados Unidos. Até hoje. Então é muito interessante. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você que hoje está numa igreja reformada, né? E a igreja reformada, ela é um pouco diferente do movimento pentecostal. Sim. E um pouco diferente também, muito diferente do movimento carismático, né? Como, por exemplo, lá não fala línguas estranhas, lá não tem revelação. Não tem, só da palavra de Deus. Né? Só a palavra mesmo como fonte e suficiente de inspiração. O que você tem achado disso? Extraordinário. Eu estava até comentando agora há pouco, em off... Em todos os cultos que a gente vai, que o pastor ministra, a gente aprende algo diferente, assim, e as mensagens que são pregadas, não tô, gente, você que me acompanha aí de outra denominação, não tô menosprezando as outras denominações, não tô falando que só a reformada que acerta, que só lá que não, mas assim, todas as vezes que a gente vai, o pastor ministra sermões que você vai usar no seu dia a dia, que você usa lá no seu trabalho, nos seus relacionamentos, né? Infelizmente tem muitas denominações que pregam alguns sermões ilusórios de uma realidade que você não vive, que você nunca vai viver, uma coisa que não existe. Às vezes eu tenho gostado de ir lá por causa disso. São sermões que você usa no seu dia a dia, como se portar lá no seu trabalho, como você se portar num relacionamento, como você se portar como cristão diante das dificuldades, né? O pastor falou domingo passado, achei algo interessante, ele falou assim que ele tinha medo de doença, ele tinha aversão ao hospital. E, às vezes a gente acha até esquisito um pastor falar uma coisa dessa, né? Porque é chamado para evangelizar, para orar, mas acontece, é ser humano, né? E ele falou assim que Deus permitiu ele ficar enfermo, ficar num leito de hospital, entender que aquilo ali era um processo de Deus na vida dele. Ele até falou assim que a conclusão que ele chegou foi assim, gente, tem pessoas muito mais usadas que eu, muito mais intimidade com Deus que eu, muito mais santidade que eu, ficaram doentes. Por que não eu? Achei aquilo muito interessante, porque tem muitos lugares que você ouve aqueles sermões fantasiosos, que você acha que você é super-homem, que tudo vai dar certo na sua vida, que você vai orar cedo, de tarde você vai receber. Não, às vezes você vai orar e não vai receber resposta. Às vezes você vai sair para fora, vai encontrar a porta fechada para você, pode orar, pode ler Bíblia, não vai se abrir. Mas o mais importante que a gente não pode esquecer é que é a nossa salvação. Isso aí não tem preço. Né? Mas infelizmente tem algumas denominações que pregam um estilo de sermão fantasioso, que ilude as pessoas, coloca as pessoas sempre lá em cima, assim, e quando vem a dificuldade, quando vem o sofrimento, porque eles vêm, fazem parte da nossa vida, as pessoas não conseguem se portar diante dessa dificuldade e acaba sucumbindo à fé, acaba retrocedendo, acaba não acreditando em mais nada. A gente vê muitos cristãos e eu que não acreditam em mais nada por causa disso, porque não foram bem preparados lá atrás. Tiago, isso aí é muito bom, essa colocação sua, porque inclusive eu tenho me preocupado muito sobre essa questão, porque a gente vive hoje um evangelho assim, uns tipos de pregação, quando não é muito coach. Isso. Quando não é muito coach, é muito uma pregação. Eu não sei como é que eu rotulo esse tipo de pregação. Não sei qual nem o nome eu dou para esse tipo de pregação. É tipo assim: se você tá doente, tem que repreender que o diabo tá aí de sua vida. Isso. Eu não sei nem se eu posso dizer que isso é
teologia da prosperidade. Acho que nem é Se isso. você está desempregado, você precisa ver se você está dando dízimo direitinho. Se não Olha, tem sua algum vida tá pecado certa. oculto, né? Olha se Coisas sua nesse vida tá sentido, certinha, porque, ó, eu tô achando que você não tá orando muito, não. Tô achando que você tá jejuando pouco, tô achando que você tá aí Se tem um problema, uma questão familiar difícil, é porque você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, relaxado. né? Não, Tá indo nos cultos todo dia. não, e é toda interessante, semana. parece que rotulam, né? Parece que a obra de Deus, eu fazer a obra de Deus relaxado só tá dentro da igreja. Só deu Quer no dizer tempo. que meu serviço lá então não é obra de Deus, não? Quer dizer que eu tratar da minha família não é obra de Deus, não? Quer dizer que meus negócios que eu faço não é obra de Deus, não? Então o que é isso então? Verdade. Então assim, são coisas que vive num mundo assim fantasioso que eu não sei de onde esse povo vive, sinceramente. Um mundo paralelo, né? É um mundo paralelo. Eu fico impressionado porque, ó, Tiago, você sai da igreja ali, o domingo, às vezes você vai pro culto ali num congresso, um exemplo. Eu participei muito de congressos. Sábado e domingo naquele congresso ali. E ali você sai daquele culto ali, você sai nadando no espírito, meu irmão. Isso. Você sai nadando no azeite. Eu não vou usar esse termo aqui, mas você sai nadando, como diz aquele testemunho lá do Santo Fontoura lá, você sai voando na carruagem de fogo. Então, mas tem um detalhe, na segunda-feira tem uns problemas pra você enfrentar, filho. Você tem uns boletos pra você pagar. Tem os boletos, tem aquelas pessoas difíceis que você tem que lidar no seu Tem trabalho, que lidar. na sua família. E aí, nadar no fogo e no espírito lá não vai resolver muita coisa dizer não, tá moço. amarrado também não vai Não vai dizer não. Não vai fazer o problema Não desaparecer. Né? Não vai. Então, são essas questões que a gente tem que preocupar. Entendeu? E o que você acha, Thiago? Você acha que esse modelo de... Essa visão espiritual, né? Porque hoje em dia, alguns rotulam a gente, como faz parte de uma igreja mais reformada, como cessacionistas. Isso. Ah, não, vocês não creem nos dons, vocês não creem no falar em língua, você não crê na revelação, você não crê no poder de Deus, no fogo, né? E eu não sei que fogo é esse que esse povo pega para poder rotular o poder de Deus com esse fogo. Mas o que você acha? Você acha que os dons cessaram ou ele continua? Eu acho que continua. Acho que Deus trabalha certas formas que nós não entendemos, tá? Mas eu acho que algumas denominações exageram muito nessa questão. Né? Exagera muito nessa questão. Entendi. Interessante. Esse dia eu tô lendo bastante as escrituras e parece que quanto mais você lê as escrituras, parece que você tende a ser um pouco mais racional do que emocional. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Sim, com certeza. Você tende a ser mais tranquilo, mais sensato, mais ponderado, do que partir muito para aquele lado do emocionalismo demais. Do radicalismo. Eu, sinceramente, nada contra, respeito quem é assim, mas eu entendo que um verdadeiro evangélico, ele te leva a pensar. Com certeza, sem sombra de dúvida. Ele te leva mais a pensar do que rodar. O intuito do evangelho é esse, fazer você questionar, fazer você pensar, raciocinar. Você pegar as passagens do evangelho onde Jesus pregava, Jesus colocava todo mundo para pensar, para raciocinar. Né? E você acha que esse tipo de evangelho, Thiago, eles transforma? Com certeza. Não, eu digo evangelho que... esse evangelho que prega realmente esse lado que pensa, esse lado que raciocina, esse lado que questiona, esse lado que confronta o pecador. Isso. Entendeu? Que faz você sair dali do culto pensando, poxa vida, eu tenho que mudar de vida. Isso, eu preciso mudar minhas atitudes, meu comportamento, a forma que eu lido com as situações. Você não acha que assim muito mais... traz mais o pecador para Deus do que você acabar o culto e você ficar lá rodando. E ali você pergunta para a pessoa, o que você aprendeu hoje no culto? Nada. Tem muitos lugares que as pessoas se perguntam assim, o que fulano pregou? Não sei, não lembro.
Não lembro. A maioria. Faça isso hoje. Se você está me ouvindo, hoje é domingo, você vai no culto hoje, pergunta para algum colega, algum familiar, o que foi pregado hoje? Qual foi a mensagem, o teor da mensagem? Muitos não vão te responder. Não sei, uma coisa assim superficial. Tiago, inclusive, só pra gente encerrar esse assunto aqui, eu tenho prestado atenção numa coisa. Eu tenho prestado atenção no teor das mensagens dentro das igrejas que estão sendo pregadas. E aí eu vou generalizar aqui. Assim, claro, não generalizar de uma forma geral. Porque eu sei que ainda tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus. Sim, com certeza. Né? Deus tem os seus remanescentes que ainda prega a palavra na sua essência e de forma fiel e expositiva. Mas eu vejo o seguinte, que muitos pastores e pregadores têm ministrado a palavra, mas não têm passado a lição de casa. Tipo assim, o que você tem... Tá, pregou lá sobre... Um exemplo. Pregou lá sobre Atos 2. E descerás, e desceu o poder de Deus, o Espírito Santo, e foram eles, né, cheios do Espírito Santo, e saíram por toda a Judéia profetizando, e etc. Tá, qual que é a lição que fica para casa disso aí? O que eu aprendo com isso para minha segunda-feira, para o meu dia a dia? Em que isso vai me ajudar? Né? Em que isso vai me ajudar? Verdade. Entendeu? Eu quero saber isso, eu não quero saber, o Espírito Santo desceu lá, tá, e aí? Não, então você tem que orar e jejuar o tempo todo para receber esse poder, porque você tá sem esse poder aí, você vai ficar, tá, como eu vou fazer isso? Entendeu? Eu acho que assim, tá sendo muito vago, tá ficando muito vago, e por isso que eu acho que as pessoas estão muito perdidas, sabe? Como você falou, muitas pessoas estão desviando, estão saindo fora, né, desse evangelho, por quê? Porque às vezes não entendeu essa realidade. Com certeza, um movimento dos desigrejados, um movimento que eu discordo, mas tem crescido bastante. Ixi, muito. O que fomenta isso aí são essas coisas. Exatamente. Tiago, pra gente entrar noutra questão aqui, você é pregador, né? Eu me considero... não me considero pregador, eu me considero servo de Cristo, que gosta de compartilhar algumas coisas da mas palavra já pregou? De Deus. Já, sim, a gente prega, a gente ministra, mas assim, acho que não consigo me intitular pregador. Né? E deixa eu te perguntar, qual é a sua experiência, quais são as suas experiências, o que você já passou e qual a experiência mais marcante que você já teve na pregação? A experiência mais marcante que eu tive numa pregação foi uma certa feita que eu fui convidado para pregar numa certa denominação de um bairro aqui, o bairro Paulo Centro, se eu não me engano, que teve uma situação lá no meio da mensagem, o demônio manifestou numa pessoa lá, e ela levantou do banco e veio com tudo em cima de mim, os obreiros lá não seguravam. Na hora que os obreiros segurou ela, o demônio falou na boca, falou, eu te odeio, aquilo que você faz, eu tenho muita raiva disso. Essa foi uma experiência marcante que aconteceu na minha vida que eu nunca esqueci. Nunca esqueci esse episódio. Né? Os obreiros seguraram, depois a gente orou por essa pessoa, fizemos oração, expulsamos o demônio, mas foi uma experiência que marcou minha vida. Marcou muito. Até então, hoje tem vivo na memória essa experiência. É mesmo. Então foi uma situação de... Antigamente era muito... Isso era muito comum. Isso era muito hoje comum, quase não vê mais. Né? Interessante. Por que você acha que essas manifestações acabaram? Eu acho que um pouco o demônio mudou a forma de trabalhar. Ele é perspicaz, né? Mudou um pouco a forma de trabalhar. Então você acha que ele mudou a forma? Acho que deu uma mudada na forma, no modus operandi dele. Mas como? Mas como? Ele tá agindo em quê? A questão é o seguinte, as pregações mudaram, as pregações vão mudando, né? Eu estava lendo um livro essa semana sobre essa questão do pecado. O pecado ele tem que ser exposto, né? O pecado é exposto, Satanás é destronado. Né? E, infelizmente, em muitos lugares pra gente ver, a gente vê uma maquiação, tenta esconder um pouco o pecado. Então isso aí acaba gerando um problema. Então você entende que o problema hoje dos demônios, olha só pra vocês verem, gente, isso aqui é forte.
Inclusive, isso tem sido. Eu tenho observado muito isso dentro muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Então você entende que o demônio hoje não manifesta mais da forma como ele manifestava antes, porque a Bíblia e a palavra de Deus não está sendo exposta de fato e de verdade ali, que confronte o pecador e o pecado. Sim. Hoje as mensagens hoje não confrontam mais o pecado da pessoa. Então você entende que não havendo essa confrontação, o demônio fica ali. Tá tudo tranquilo, tá tudo certo, né? Mas você não acha que ele também está agindo mais na mente das pessoas? Com certeza, com certeza. Né? Porque, um exemplo, você falou da onda dos desigrejados. Eu também sou contra a pessoa ficar sem igrejas. Tá. Você não acha também que isso pode ser uma artimanha dele também, ele trabalhando? Com certeza. O diabo ele trabalha muito na questão das heresias, né? Uhum. Que são pregadas. E quando a gente fala heresia, você que me ouve nesse momento, a gente acha que só aquelas coisas bizarras de Jim Jones no passado. Não. Muitas coisas, muitos pregadores por aí que pregam algumas coisas que não tá de acordo com a palavra. Preste bastante atenção naquilo que você ouve. Tiago, agora eu vou te confrontar agora. Você tocou num assunto aqui agora que me fez pensar, viu? Tá, vamos olhar aqui para Jesus. Jesus, ele andou com 12 apóstolos, certo? Isso. Um deles era o traidor, Isso. que era Judas. Jesus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Jesus sabia muito bem que Judas iria trair ele. Sim, com certeza. Judas era o traidor. Judas era o cara que não foi predestinado para a salvação. Tá, o ponto é, Judas era um endemoniado, vamos assim dizer. Sim. Só que Judas andou com Jesus o tempo todo, estava ao lado de Jesus, ouvindo as pregações de Jesus, vendo os milagres de Jesus, inclusive comeu a ceia com Jesus, inclusive Jesus não negou a ceia para ele. Era o tesoureiro do grupo. Jesus ainda falou para ele assim, aquele que coloca a mão no prato comigo, esse vai me trair. E eu acho estranho essas igrejas aí que dá ceia para os outros só para quem é membro. Você não é dono da ceia, meu irmão. Então, o que acontece? Judas era o traidor, Judas era o endemoniado. Judas via a pregação de Jesus, Jesus pregava o evangelho puro, simples e verdadeiro. E por que Judas não se manifestou? Hora nenhuma. É verdade. Interessante isso? Interessante. Judas cumpriu um papel, né? Você acha que Judas então cumpriu um papel? Cumpriu um papel. Tanto é que Jesus, quando ele ora, Jesus ora por Pedro, Jesus não ora por Judas. Pouco antes da crucificação, Jesus intercede por Pedro, para a fé de Pedro não desfalecer, mas Jesus não intercede por Judas. Porque Judas já tinha um papel a ser cumprido. Rapaz, isso aqui é forte. Então você acredita que existe pessoas que estão camufladas no meio do povo de Deus, que são pessoas que já estão a caminho da perdição, mas que eles estão aqui nessa terra para cumprir um papel? Sim, sem sombra de dúvida. Então você acredita na questão da eleição? Acredito, piamente. Que Deus predestinou alguém para o inferno e outras pessoas para o céu? Acredito piamente que Deus tem os seus escolhidos. Entendi. É interessante, quando Jesus nasce, essa questão, quando Jesus nasce, por que só algumas pessoas viram o nascimento de Jesus, não toda a humanidade? Rapaz, interessante, nunca tinha parado para pensar nisso não. Só os magos e algumas pessoas. Por que não foi público o nascimento de Jesus? Hoje é público por causa das escrituras, mas na época foi um grupo restrito, reservado, né? Interessante também outra parte bastante interessante, quando Jesus é batizado, que Jesus recebe ali o Espírito Santo. Deus fala, eis meu filho amado em quem me compraz. A Bíblia mesmo fala que algumas pessoas ouviram só um trovão. Já outras ouviram a voz do próprio Deus falando que Jesus era um filho muito amado. Por que só algumas ouviram e outras não? Ou seja, Deus tem os seus eleitos. Se você lê as escrituras tranquilamente, de forma calma, sem pré-julgamento, você vai encontrar diversos sinais disso. Inclusive até você tocou nessa questão. Eu acho que o Evangelho de João, né, que vai dizer Isso. que Jesus vai dizer, né, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Isso. Então quem não é ovelha não ouve a voz dele.
Interessante isso, né? Outra questão também que eu vejo nas escrituras é Jesus chamando... Jesus não, quando Deus vai ao encontro de Raabe. Aquilo ali para mim é fantástico, aquilo ali. Porque dentre todos em Jericó, Deus encontra aquela mulher, olha que era uma prostituta, e ela crê no milagre de Deus, porque olha só, Raabe não crê por acaso, não. Ela vai dizer lá, ela fala assim, olha, eu tenho visto, eu tenho ouvido, quer dizer, o que Deus tem feito, o Deus de vocês, tem feito lá em Israel, lá no deserto, o mar que ele abriu, todos os sinais. Então eu creio. É interessante que ela se converte, ela é poupada daquela, e né, o nome dela passa a fazer parte da galeria dos heróis da fé. da galeria dos heróis da fé. Outro trecho extraordinário também que eu acho é a questão de Cornélio. Cornélio dava esmola, orava, mas ainda não havia recebido Cristo como Senhor Salvador. Então Deus manda Pedro ir evangelizar Cornélio. Não foi Cornélio que mandou. Não, vai lá, eu vou lá. E era um gentil. E era um gentil. Mas Deus mandou Pedro ir atrás de Cornélio. Porque Deus já tinha escolhido Cornélio. E era necessário aceitar Jesus para selar aquela salvação. Rapaz, é interessante essa questão de Cornélio. Gente, a Bíblia é fantástica. Fabulosa. A gente não está falando de Calvino aqui não, a gente está falando de Bíblia. Para você ver, Pedro não queria pregar para Cornélio. Não queria ir. Inclusive, Deus vai mostrar em visão para Pedro, dizendo assim, sobre a visão lá dos animais, né? Aí Deus vai dizer para Pedro assim, pega e come. E ele vai dizer, não, Senhor, você está doido? Isso é imundo. Pela lei de Moisés é impuro eu comer isso aqui. Deus vai dizer, por que você se torna impuro aquilo que eu purifiquei? Por ele não ia. Por ele não ia. Mas Deus queria que ele fosse lá e evangelizasse Cornélio. Tá vendo que a gente às vezes... A preocupação de Deus com Cornélio. Tá vendo aí, gente, que às vezes a gente julga as pessoas. Fulano vai pro inferno. Ciclano vai pro inferno. Ciclano não merece a salvação. Tá, como é que você torna impuro aquilo que Deus já purificou? Isso é muito errado. A gente aprende desde lá atrás, o titi professa outro credo religioso vai pro inferno, a titia professa... Não é assim. Não é assim. E outra coisa, a gente tá falando de salvação de eleitos aqui, não tá dizendo que a gente não deve pregar o evangelho, não. Muito pelo contrário, a gente deve pregar e a gente deve parar com a questão do julgamento. Por quê? Porque ninguém tem escrito na testa que é eleito. A gente não sabe quem é eleito por Deus. Então o nosso dever é o quê? É pregar e parar de julgar. Isso, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Fulano se perdeu, tá, mas lá na frente talvez Deus pode resgatar ele de volta. Por isso que tá a questão de uma vez salvo para sempre. Então. Porque essa pessoa, ela pode até se desviar, mas depois ela vai voltar aos caminhos do Senhor para o caminho da santidade. Então essa passagem de Cornélio é extraordinária. Essa preocupação de Deus em converter Cornélio. Outra passagem também, que eu acho fantástico também no livro de Atos, é de Paulo. Isso, Paulo. Um legalista, um fariseu, um conhecedor da lei. E é interessante, gente, que Paulo... Olha pra você ver, gente. Eu vou escrever um livro sobre isso. Eu vou ter que escrever. Eu vou falar sobre essa questão. Mas olha Paulo. Paulo, ele era um fariseu, um conhecedor da lei. Inclusive, ele entendia de Bíblia, gente. Ele entendia das escrituras. Mas na concepção dele, ele estava certo. Não estava fazendo certo. Matar cristão para ele, tudo ok, tudo bem. Ué, eu estou obedecendo a lei, gente. Eu sou um legalista. Então, até que ponto nós estamos certos, estamos errados? Aí, de repente, Deus vem um encontro, né? De Paulo com o coração duro ali. Deus confronta ele. E ele não pôde nem recalcitrar contra o Espírito. Eu acho extraordinário quando Deus vai falar com Ananias para orar por Paulo. Olha, vai lá orar por Paulo. Ele está orando nesse momento. Você vê, ele já tinha abraçado a fé, já estava em um momento de comunhão com Deus. Vai lá, ora por ele, porque ele está orando nesse momento. Deus faz questão de ressaltar isso. Ele está orando nesse momento. Está orando. Outro ponto também, Tiago, como é que se explica? Eu quero saber os crentes, como é que os crentes explicam aquele texto de Romanos 9? Aquilo para mim também é o textual das escrituras. Que Paulo diz assim, que ele fez vaso para honra e para desonra. Aí um pouco antes ele vai dizer
que ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Poxa vida, mas o que Esaú fez? Que Esaú fez para poder não merecer ser salvo? E o que Jacó fez para merecer a salvação? Eu acho que deveria ser ao contrário. Eu acho que era Esaú que deveria ter sido salvo. É verdade. Não é? Pela ótica humana. Pela ótica humana, Jacó, meu amigo, era um trapaceiro, um mentiroso, enganou o irmão, enganou o pai, enganou a mãe, enganou todo mundo, enganou o Labão lá, né, com as ovelhas. Mas Deus escolheu ele. Abraão, Deus escolheu Abraão. Abraão, que mérito que Abraão tinha? Um pagão. Quem que evangelizou Abraão? Né? O próprio Deus escolheu Abraão. Gente, Mudou o coração de Abraão. É fantástico isso É aqui. que nós estamos falando, se você ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mas com calma, com sobriedade, com tranquilidade, sem pressuposto, você vai encontrar coisa maravilhosa demais. Nossa, muita Vai coisa ser boa. tão libertador para sua vida. Muita coisa boa. A gente está falando sobre a questão da eleição e da predestinação, que eu lembrei do outro ponto aqui, que Paulo fala muito em Romanos, né? Romanos é recheado de predestinação. E ele fala assim que não foi por mérito, mas pela graça. Isso. E a gente não entende qual foi o critério dessa graça de Deus. Mas interessante é que hoje nós estávamos estudando na escola dominical sobre Davi, os Salmos de Davi. Aí o pastor falou uma coisa interessante lá que me fez pensar. Davi, pensa num cara que era, não vou dizer teimoso, cara malandro. Davi. Né? O cara que sabia... O que Davi fez? Davi matou o Urias lá, pegou a mulher do cara, ficou com ela. Né? O que Davi fez mais? Né? Tantas coisas que você vai ver ao longo das escrituras que Davi fez, cometeu de pecado. Isso, Davi era um bem perspicaz. Perspicaz. Davi não tinha mérito nenhum para ser salvo. Fugiu de louco para escapar da morte. Fugiu de louco, né? Então, mas foi o homem considerado o homem segundo o coração de Deus. E aí o pastor falou uma frase que eu achei interessante hoje. Um diferencial de Davi, um coração quebrantado. E ele falou uma frase interessante. Um coração quebrantado não rejeita o Senhor. Isso. Aqui está o ponto. Então, às vezes a pessoa peca, tá, mas até que ponto o seu coração está consentindo do seu erro? Eu acho que um dos sinais que evidencia, não que prova, mas que evidencia que uma pessoa é salva, tá aí. O coração quebrantado, né? Então, Tiago, a gente tem que partir por esse ponto, né? Entendendo que Deus, ele está no controle de tudo. Sim. Que ele está no controle dos seres humanos e que ele tem sim os seus eleitos. Tem. E a questão de predestinados, aqui só para a gente concluir, a questão de predestinados, lá Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer que ele nos predestinou para Cristo, para estar com Cristo e ser santo em Cristo. Então ele não predestinou ninguém para perdição. Ele predestinou você para ser salvo em Cristo. Se a pessoa vai para o inferno, não foi Cristo que mandou, não foi Deus que mandou, mas é a própria natureza pecaminosa já nos condena ao inferno. Não é isso? Isso. Inclusive até, acho que foi domingo retrasado, o pastor falou algo interessante. Ele falou assim, que o pior, não vou dizer o pior, mas a coisa mais triste que Deus pode fazer conosco é nos entregar a nossa própria sorte. É falar assim, você tirar os freios, você pode fazer o que você quiser. Ixi, aí é terrível. Aí é difícil. Eu costumo dizer que é igual uma carreta sem freio. Né? Um bitrem sem freio. Deus fala assim, não, agora você pode fazer o que você quiser. O que você quiser fazer, você pode fazer. Porque a gente tem essa fé, a gente professa essa fé, a gente conhece Deus, porque Deus está nos controlando, nos guiando, cuidando de nós. Isso. Mas a partir do momento que Deus tira os frevanautas, agora está por sua conta. A gente se autodestrói. Tiago, você falou isso aí, eu olho para mim. Agora eu tô falando de mim. Eu vejo, gente, se não fosse Deus na minha vida, eu já tinha soltado as rédeas. Já tinha soltado. Porque eu conheço meu coração. Meu coração, a todo momento, só pensa coisa que não presta.
o seu também, o nosso coração é assim. Vamos ser sinceros. Você acha que se fosse pelo seu coração mesmo, pela sua vontade, você queria ler Bíblia? Se fosse pela sua vontade, você queria estar na igreja? Ah, pelo amor de Deus, eu queria estar lá no frevo, lá no forró. Você acha lá, que tem alguma coisa bebendo de cachaça. bom em nós para falar, nossa, então ele é tão... Nossa, que virtude bacana aqui, eu vou escolher ele. Então, não, ele é tão bonzinho, né? Deus é misericordioso. É misericórdia. Quando você liga a televisão, noticiário, você ouve falar desses humores, dessas tragédias que acontecem, dessas coisas escrotas que você vê por aí. Isso aí é só a ponta da iceberg. Já imaginou se Deus não segurasse, se Deus não estivesse protegendo, se Deus não estivesse controlando as coisas? Você tá doido? O que seria de nós? Não, e eu acredito nisso, Thiago. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ainda está conduzindo a terra, porque senão, se ele já tivesse saído daqui, isso aqui já teria se transformado num verdadeiro inferno. Eu acredito que o inferno é exatamente isso. É a retirada desse espírito. Isso. Não quer dizer que Deus não está lá, que Deus está em qualquer lugar. Mas essa ausência desse espírito, né? Quando Deus tira o espírito dele do homem, meu amigo, acabou. Ele se autodestrói. Se autodestrói, destrói quem está em volta dele. Destrói quem está em volta dele. Tiago, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que você deixasse aí um comentário para quem está nos assistindo agora. Está assistindo esse podcast. Qual que é a sua palavra, o seu comentário para essa pessoa que acha que para ela a igreja não resolve mais, para ela o sistema está corrompido, que não existe mais esse negócio de pastor? Eu tenho meu pastor, eu assisto aqui de casa. Olha, o que eu tenho para dizer para você que está desiludido dessa instituição religiosa, você que se decepcionou com algum líder seu, que pode ter te ferido, te magoado, tranquilo, são seres pecadores, cometem erro como todos nós, né? Todo mundo passivo ao erro. Você que está aí desiludido da comunidade cristã, quero dizer para você se voltar para Cristo através das Escrituras. Procure conhecer Cristo através das Escrituras e se apegue nisso, que você vai ser libertador para a sua vida. A partir do momento que você começar a olhar para Cristo, é interessante, o pastor Mateus aí falando, estava meditando essa semana no Evangelho de Lucas capítulo 24, sobre os discípulos de Emaús. Quando Jesus é crucificado, que ele morre na cruz do Calvário, os discípulos ficam tão desesperados, tão desesperançados, tão sem direção, sem norte, que eles vão voltar para a sua vida antiga, sem saber o que fazer. Mas Jesus no caminho encontra com esses discípulos. É interessante que Jesus não usa nenhuma mágica, Jesus não faz o céu descer, Jesus não faz nenhum ato extraordinário. O que Jesus faz? O texto vai dizer que Jesus expõe as Escrituras. Ou seja, Jesus mostra para eles que as Escrituras é a bússola que nós precisamos para encontrar a direção certa. Um caminho que poderia ser feito em 40 minutos, foi feito o dia todo. Jesus expõe as Escrituras. E é interessante que quando Jesus termina de expor as Escrituras, a esperança deles é restabelecida, a fé deles é renovada mediante as Escrituras. Então, olha, fica com as Escrituras, fica com a palavra de Deus. Esquece sistema, respeite o seu líder, ore pelo seu líder, mas fique com as Escrituras. E eu já te falar uma coisa, seja o seu líder, seja o seu pastor, qualquer denominação que você fizer parte, se não falar a mesma língua das Escrituras, sai fora, procura outro lugar. Porque o norte é as Escrituras. Procure conhecer as Escrituras, procure estudar as Escrituras, tenha como pedra fundamental as Escrituras. Porque quando você ouvir algo que está meio estranho, você vai saber por quê, porque você conhece as Escrituras. Então esse conselho que eu dou para você, procure conhecer as Escrituras, procure estudar a palavra de Deus e tenha esse filtro da palavra de Deus na sua vida cristã, que você vai ver, vai tirar você de muito problema, vai libertar você de muita coisa. Gente, importante isso aqui, porque o que o Thiago falou
é bem importante, é bem relevante. Por quê? Porque tem muita gente batendo no sistema. Ah, eu não concordo com o sistema daquela igreja. Ah, eu não concordo com o sistema daquela outra. Tá. Todo lugar que você for tem sistema. Isso. Né, Thiago? Tem os seus acertos e seus erros também, né? Todo lugar tem sistema. Inclusive, dentro da sua casa tem sistema. Você tem um sistema dentro da sua casa que... Não sei qual o sistema que você usa, mas tem um sistema ali dentro. No seu trabalho. Na rua tem sistema. Para você sair na rua, você não sai de qualquer jeito, tem um sistema ali fora. Então, eu vou sair da denominação evangélica e vou fundar a minha igreja. Você vai criar seu próprio sistema também. Então, nem Jesus foi contra o sistema. Jesus não bateu, não tentou acabar com o sistema farisaico. Jesus não tentou acabar com o sistema governamental. Inclusive, se Jesus quisesse, Jesus tinha sonegado imposto. Eu tava comentando esse dia com um amigo meu. Jesus tinha falado assim, não precisa pagar imposto pra César, não. Vamos deixar esse trem pra lá. Nós é os caras, nós é servo de Deus, pô. Que, rapaz, larga desse negócio pra lá, negócio de imposto. Né? Mas Jesus falou assim pra Pedro, vai lá, pega o peixe, você vai ver a moeda lá e leva lá e paga o imposto pra César. Jesus ia na sinagoga. Jesus ia na sinagoga. Então, para que esse negócio de ficar batendo em sistema, para que esse negócio, não vou congregar em lugar nenhum porque esse sistema tá falido. Muito pelo contrário. Todo lugar que você for, tem problema. Inclusive, aonde você chegar tem problema. Nós somos o problema. Não é, Thiago? E Deus deixou a fé não para ser vivida sozinho, né? Para ser compartilhada. Para ser compartilhada, exatamente. Muito bem, gente. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Obrigado, Thiagão. Eu que agradeço, Matheus, pelo convite. Agradeço você que nos acompanhou. Olha, e a gente está aqui sempre para conversar, para bater papo a respeito. E quando a gente fala, eu quero você que está me ouvindo aí, quando a gente fala, não é porque a gente sabe, é dono da verdade, sabe mais do que isso, não. A gente está apenas compartilhando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente aprendeu. Isso. Muito obrigado por você que nos assistiu até o final desse podcast. Até a próxima. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, Thiago.